Boa noite a todos. Estamos aqui hoje reunidos, tal como é habitual, à quinta-feira, para mais uma AgroMeeting, desta vez para falarmos sobre o referencial Global Gap. A nossa convidada é a engenheira Liliana Prestrelo, que eu tanto estimo e admiro e com quem já trabalhei. A engenheira Liliana Prestrelo é sócia-gerente da empresa Naturalfa e é auditora formadora de vários tipos de certificação, onde se destacam os referenciais Global Gap, GRASP, Agricultura Biológica e Produção Integrada. Como moderador, temos o CEO da Espaço Visual, o engenheiro Martino. Como é habitual, à quinta-feira trazemos sempre um novo tema e contamos com a sua participação, colocando questões e debatendo ideias. Para participar, deverão colocar as questões através da caixa de chat do Zoom. E se nos está a ver através do Facebook, deverá clicar no short link do Zoom e assim aceder diretamente a este debate. Aproveito ainda para desejar boa noite aos dois oradores presentes e antes de dar início ao tema de hoje, vou fazer uma breve apresentação da Espaço Visual, para todos aqueles que não nos conhecem possam assim conhecer. A Espaço Visual é uma empresa de consultoria com mais de 27 anos de experiência no setor agrícola, agroindustrial e turismo. Tem mais de 30 técnicos especializados e multidisciplinares. E temos 4 áreas principais de atuação. Os investimentos na agricultura, onde se destacam os planos de negócio, a assessoria ao investimento, assistência técnica. A captação de financiamento, com candidaturas ao PDR 2020, Portugal 2020, Turismo de Portugal e pedidos únicos. A gestão agrícola, com o Departamento de Contabilidade Específica Agrícola, implementamos sistemas de gestão, implementamos referenciais de qualidade como o Global Gap e o GRASP, licenciamentos de atividades e de edificação. Temos ainda o Departamento de Formação Agrícola, onde fazemos cursos técnicos de curta duração, cursos modulares, especializações, workshops e visitas técnicas e seminários. Posto isto, passo agora a palavra ao moderador, o engenheiro José Martino. Boa noite, bem-vindos. É um enorme gosto estar aqui nesta conferência sobre a certificação, valor acrescentado ou burocracia. Este é no fundo um desafio, sermos capazes de abordar e discutir isto com quem tem massa crítica, conhece por fora e por dentro esta problemática e que nos pode trazer a força da experiência. Engenheira Liliana, obrigado por ter aceitado o nosso convite e de estar aqui connosco. Muito obrigado. Tenho a palavra. Muito obrigada, engenheiro José Martino e engenheira Cláudia Cunha. Agradeço muito o convite que me formularam e pronto, é evidente que aceitei o convite, até porque o tema é bastante polémico, mas é um tema do qual eu gosto de falar, portanto estou aqui para abordar esta questão da certificação que, de uma forma geral, é sempre vista com alguma distância por parte dos produtores e com alguma resistência também. Portanto, a Naturalfa e eu como sócia-gerente da Naturalfa tenho como função também desmistificar esta ideia da certificação e no fundo também mostrar algumas formas de convivermos melhor com ela. Antes de fazer, eu tenho uma pequena apresentação. Antes de passar à apresentação, eu gostava também de falar um bocadinho sobre a Naturalfa, para fazermos também aqui algum contexto, algum enquadramento. Portanto, eu sou responsável pela Naturalfa desde o seu início. Nós estamos no mercado quase há 10 anos e o nosso foco sempre foi o setor agrícola, a certificação de produtos agrícolas, e é nessa área que nós temos trabalhado, temos crescido e temos que desenvolver todo o nosso negócio. Temos algumas certificações que são as principais certificações que podemos oferecer ao mercado e que também são as principais certificações que são procuradas nesta área do setor agrícola. Portanto, estas certificações são Agricultura Biológica, Global Gap e também Produção Integrada. Depois, mais à frente, também falarei um bocadinho sobre estas certificações. Elas já são, de uma forma geral, são conhecidas pelos empresários agrícolas e têm que viver com elas no dia a dia. Claro que em função do mercado por onde pretendem comercializar, poderão ter uma ou mais certificações e ter que implementar os requisitos que estas certificações exigem.
Portanto, e é neste papel que eu pretendo fazer esta apresentação. Portanto, ia pedir a vossa permissão para apresentar a apresentação. Já deverá estar a ser projetada. Ok. Pronto, a minha apresentação está dividida em 3 principais temas. Eu queria falar um bocadinho sobre a importância da certificação, sobre os principais tipos de certificação. Falarmos também sobre as fases do processo de certificação, porque acho que é importante os produtores e as empresas agrícolas perceberem quais são as fases da certificação e perceberem que elas têm uma sequência que tem que ser cumprida. E, por último, algumas dicas sobre como simplificar o processo de certificação, no fundo, para dar resposta a esta questão da burocracia. Começando pela importância e começando assim pelas mais-valias da certificação, porque é que ela é importante e porque é que os produtores têm que ter ou porque é que a procuram, e eu penso que o principal fator, o principal aspecto tem a ver com o acesso aos mercados. Portanto, hoje em dia, se queremos exportar, se queremos vender para a grande distribuição, se queremos vender para determinado mercado ou com determinada especificidade, com certeza que nos vão pedir uma certificação. E portanto, quem não tem certificação hoje em dia está completamente limitado e não consegue colocar os produtos no mercado que valoriza esses produtos. E portanto, aqui eu penso que será a principal vantagem, a principal mais-valia da certificação é, sem dúvida, a possibilidade de conseguir chegar a determinados mercados. Por outro lado, a certificação fortalece as relações comerciais. Eu aqui agrupava estas três vantagens: as relações comerciais, a transparência e a confiança por parte do cliente, o facto de haver uma certificação, o facto de um produtor agrícola abrir as portas a uma entidade externa e consultar ao pormenor tudo aquilo que o produtor faz, tudo aquilo que todas as práticas que implementa, todas as práticas que pratica, no fundo é um sinal de transparência, de fortaleza, o facto de querer, é uma forma de garantir ao cliente que ele pode comprar, pode adquirir, pode consumir o seu produto porque ele é de confiança. E isto é uma dos fatores, dos principais, um ponto forte da certificação, sem dúvida. Outro dos aspectos é que no nosso setor, e quando falamos de produtos agrícolas, quando falamos de produtos alimentares, o facto de todas as certificações procuram reduzir os riscos alimentares, e quando estamos a falar de riscos alimentares estamos a falar de saúde, e a saúde é muito importante. Portanto, o facto de termos uma certificação, só por si o facto de implementar a certificação e o produtor tem consciência dos riscos que pode estar a correr ao produzir determinados alimentos de determinada forma, só por si é importante para reduzir os riscos e garantir ao mercado que aquele produto é seguro para ser consumido. E depois não basta dizer, não é? Porque se o produtor diz, e normalmente nós, então no setor agrícola, normalmente o produto deles é sempre o melhor, não é? O meu produto é sempre o melhor, é sempre melhor do que os outros, mas não basta dizer, é preciso ir a alguém a testar isso. E, portanto, o facto de ter uma entidade certificadora isenta, imparcial, credível, que sabe o que é que tem que verificar, o que é que o produtor tem que cumprir, é um fator muito importante para o mercado. Depois, determinadas certificações permitem também que se melhore os processos internos da exploração. A tendência é para que haja mais procedimentos definidos, obrigar o produtor ou ajudá-lo a cumprir com determinados requisitos, determinados procedimentos, determinadas formas de fazer e também determinados registros. E isso, se for bem aproveitado por parte do produtor, ajuda a melhorar os processos internos da exploração. Infelizmente, nem sempre se verifica isso. Normalmente, os produtores não utilizam o trabalho que têm que fazer para a certificação para melhorar os processos internos, mas aqueles que o fazem, fazem-no muito bem
e verifica-se que realmente conseguem melhorar a gestão interna da exploração, diminuir os riscos, portanto, e ter uma metodologia de trabalho muito mais assertiva. Depois, por outro lado, o facto de estar de um produtor ou uma empresa a apresentar uma certificação significa que está preocupado com a segurança alimentar. Isto é cada vez mais importante para o mercado. Demonstrarmos que estamos preocupados com as pessoas que vão consumir aqueles alimentos é de extrema importância. Tem aqui um esquema também que demonstra o papel das entidades certificadoras na cadeia alimentar. E nós, se calhar, não temos muito bem consciência disto, mas acho que é importante as pessoas e os produtores e os consumidores e a distribuição ter consciência de que realmente o facto de termos entidades certificadoras e o facto de as termos em Portugal, de termos entidades certificadoras que falam a mesma língua que os produtores, que estão próximas e que conseguem rapidamente deslocar-se às explorações agrícolas, é uma vantagem enorme. Não há muitos países onde isto seja possível e nós muitas vezes não temos esta consciência de que o produtor não tem esta consciência de que em Portugal é fácil aceder à certificação. Há várias empresas que o fazem, de uma forma geral cumprem com critérios muito rigorosos e que o seu nome está associado à credibilidade e, portanto, isso é uma vantagem enorme que muitos produtores não têm consciência de que o facto de ter entidades certificadoras, por exemplo, a Naturalfa, neste momento, consegue certificar todas as certificações que são procuradas no setor agrícola. E, portanto, o facto de conseguir dar resposta a isso sem terem que recorrer a entidades certificadoras externas, que muitas vezes nem sequer falam a mesma língua, tem de haver um tradutor, que não conseguem esclarecer uma dúvida, isso é muito importante. Pronto, e aqui também, se calhar fazer um parênteses, porque para percebermos como é que a certificação nasceu e porque é que existe a certificação, e se calhar, se percebermos isso, se calhar vamos dar muito mais valor à certificação. O que é que eu dizia era que quando era feito quando era feito uma carga, por exemplo, por navio, quando chegava uma carga ao destino, tinha que haver uma garantia antes de descarregar, antes de desalfandegar a carga, tinha que haver uma garantia de que aquilo que tinha sido encomendado era aquilo que estava na carga. E, portanto, começaram a prestar esse tipo de serviços. Havia alguém que ia lá verificar a carga para garantir que realmente cumpria com aqueles requisitos que tinham sido inicialmente adjudicados. E foi assim que nasceu a certificação. Portanto, é preciso ir lá alguém que muitas vezes é uma pessoa que está distante, mas que está no terreno e que pode verificar realmente que são cumpridos determinados requisitos. Portanto, é isto que nós procuramos fazer, com um sentido de proximidade, de conhecimento da linguagem dos produtores, verificarmos, irmos ao terreno e efetivamente verificarmos que os requisitos são procurados pelo consumidor e, neste caso, pelo distribuidor, porque a maioria dos produtos passa por vários distribuidores. Temos que garantir que efetivamente estamos a cumprir com os requisitos e, portanto, acaba por ser uma garantia de que o distribuidor ou de que o consumidor está a comprar exatamente aquilo que pediu e aquilo que procura. E acho que é importante termos consciência desta importância. Depois, uma das coisas que eu penso que há mais resistência por parte dos produtores, e não é só com os produtores, eu tenho a certeza que noutras áreas será exatamente igual. Nós temos muita resistência em preenchermos registros, em redigirmos documentos, e essa é a principal dificuldade que nós sentimos por parte dos produtores que certificamos são as principais queixas, porque normalmente o que nos dizem é, então, mas vocês podem vir cá e veem que nós cumprimos. E efetivamente nós vemos que muitas vezes os produtores têm perfil para cumprir e que acreditam nos requisitos e cumprem, implementam os requisitos, mas isso não chega, é preciso registar, é preciso escrever, e é preciso escrever porquê?
É preciso escrever porque, primeiro, nós não podemos estar lá todos os dias, não é? Seria incomportável para todos, não seria execuível, e então tem que haver alguma forma de nós controlarmos para além daquilo que vemos, e nós não controlamos só por registros, como é óbvio, nós controlamos o que vemos, controlamos através daquilo que as pessoas nos dizem, daquilo que os produtores, os funcionários dos produtores nos possam dizer, e tudo isso para nós é muito importante, mas isso que nos dizem, aquilo que vemos, nós temos que confirmar e cruzar com os documentos que nos apresentam. E sendo essa a principal queixa por parte dos produtores, nós temos que explicar-lhes porque é que isso é tão importante, porque é que é tão importante terem registros e terem documentos escritos com aquilo que fazem. Claro que há formas mais simples de fazer, também há produtores que complicam e têm sistemas demasiado burocráticos, mais do que aquilo que a certificação pede, e portanto eu também espero hoje falar-vos um bocadinho sobre isso. Mas os documentos são importantes porque são evidências das práticas implementadas e nós podemos, como eu disse, cruzar com a informação que conseguimos, com as outras informações que conseguimos retirar através de entrevista ou através de visualização. São também uma prova de defesa. Isto é muito importante ou passa a ser importante quando o produtor tem o primeiro problema, por exemplo, com a distribuição. O facto do produtor ter um caderno de campo, onde registra tudo o que faz, é uma prova de defesa. E há várias situações em que o facto de apresentar um caderno de campo é suficiente para alegar que agiu de forma correta. Por isso é mesmo muito importante que os registros existam, que estejam atualizados, sejam reais e fidedignos. Depois, se o produtor quiser efetivamente aproveitar, e já porque tem que fazer registros, é uma pena que muitos façam registros e que não aproveitem os registros que fazem, efetivamente é uma pena porque esses registros permitem, em primeiro lugar, criar um histórico da produção, e nós muitas vezes a nossa memória falha-nos muito, nós achamos que não, mas falha, e é normal, por exemplo, nós chegarmos a um produtor e perguntarmos quantidade, uma pergunta básica ou por curiosidade, muitas vezes, que nem a maior parte das vezes nem sequer é muito relevante para a certificação, mas, por exemplo, perguntamos quanto é que costuma produzir por ano. E ele diz, produzo 20 toneladas por hectare. Na realidade, ele só produziu 20 toneladas por hectare. Foi a melhor produção que ele teve. E aquelas 20 toneladas são as 20 toneladas que ficam na memória. Mas os registros não enganam. Portanto, se nós registarmos todos os anos, nós vamos conseguir dar uma média correta, por exemplo, da nossa produção. Mas quem fala produção fala, por exemplo, de quantidades de tratamentos. Por exemplo, se faz determinado tratamento todos os anos, ele pode comparar o tratamento que fez há 3 anos com o tratamento que fez há 2 e perceber se alterou as quantidades, se precisou de fazer mais tratamentos, se houve anos em que conseguiu reduzir e perceber porquê. Porque se registra todas as práticas que faz, é possível tirar conclusões muito interessantes desses registros. Por outro lado, é uma forma também de organizar o trabalho, porque se soubermos que no ano passado gastamos 40 horas a fazer podas, este ano se calhar vamos procurar antecipar a poda, porque no ano passado foi muito tarde e pensávamos que gastávamos 20, mas depois gastamos 40, e se tivermos esses registros vamos conseguir planear e organizar muito melhor o nosso trabalho. Então, são alguns exemplos daquilo que pode servir para utilizarmos os registros e os procedimentos, e que muitas vezes preenchemos os registros, porque a auditoria é no dia seguinte, então temos que os preencher, às vezes preenchemos em cima da hora e depois até pode haver erros, porque o registro não foi feito no dia em que foi executada aquela atividade. E pronto, se olharmos isto de outra forma, não é? Se olharmos para estes registros de uma forma, procurando tirar daqui as vantagens, acho que seria muito melhor e o resultado seria, com certeza, de maior valor. Pronto, queria falar também, então, dos vários tipos de certificação.
Provavelmente a maioria das pessoas já está familiarizada com estas questões, mas também é muito, muito rápido, é só um slidezinho por cada certificação. A que eu acho que é mais conhecida porque aparece no mercado e o consumidor consegue associar consegue associar a certificação ao logotipo e de uma forma geral sabe mais ou menos o que é a agricultura biológica, não é? Embora nem sempre esteja bem esclarecido, mas é aquela certificação que a maioria das pessoas, mesmo quem não está na área, conhece. Tem uma certificação que privilegia a utilização de recursos de origem natural, na área da pecuária, privilegia o bem-estar animal, tem critérios de uso mínimo de produtos fitofarmacêuticos, embora haja alguns que possam ser utilizados, mas na sua maioria de síntese, na sua maioria de origem natural e não produtos de síntese. Tem alguns critérios também em termos de registros, de documentação, de documentos contabilísticos, são necessários arquivar e manter para fazer prova de que cumpre com as regras da agricultura biológica, e depois tem algumas regras também relacionadas com a rotulagem e com a utilização do logotipo. Portanto, é assim de uma forma muito, muito, muito genérica quais são as principais áreas que, por exemplo, numa auditoria nós abordamos. Depois temos a produção integrada, que é uma certificação que está mais relacionada com as práticas ambientais e, portanto, o que se privilegia é o meio ambiente e nesta certificação, uma vez que os produtos fitofarmacêuticos são o ponto crítico para o meio ambiente, esta certificação incide muito sobre a utilização dos produtos fitofarmacêuticos, o seu armazenamento, por aí fora. E requer também um conjunto de registros que nós chamamos habitualmente de caderno de campo do produtor. E por último, queremos falar do GLOBAL-GAP. O GLOBAL-GAP é uma certificação, no meu entender, bem mais rigorosa e portanto, obriga a que o produtor já tenha algum nível de conhecimentos relativamente à forma como se implementa um sistema de certificação, porque esta certificação obriga a que haja, esta certificação tem requisitos muito associados à segurança alimentar e tem uma carga, esta sim, tem uma carga muito burocrática. A certificação GLOBAL-GAP obriga a que haja um conjunto de avaliações de risco, todos os riscos da exploração têm que ser enumerados, tem que haver medidas de controle para controlar esses riscos, todas as principais atividades da exploração têm que estar documentadas, têm que ser transmitidos todos os procedimentos aos trabalhadores e todos têm que cumprir com essas normas que são definidas. Depois há um conjunto de requisitos de higiene e segurança alimentar que todas as pessoas que trabalham na exploração e que manuseiam o produto alimentar, o produto que estamos a certificar, têm que cumprir com esses requisitos, inclusive a formação. Há alguns requisitos também associados à segurança dos trabalhadores, um conjunto também de boas práticas que implicam também as questões do meio ambiente, portanto, os cuidados com o meio ambiente e também uma grande parte dos requisitos associados à rastreabilidade, ou seja, nós temos que saber exatamente onde é que veio o produto e para onde é que ele foi. E quando eu falo produto, é porque em todas estas áreas nós certificamos produto. Portanto, nós não avaliamos o produtor, nós não avaliamos se é um produtor que produz muito, se é um produtor que produz pouco. Não é esse o nosso objetivo em nenhuma destas certificações. Se avaliam esses critérios, nós avaliamos sim o produto que vai ser colocado no mercado e em que condições é que ele vai ser colocado no mercado. Depois trouxe aqui também algumas certificações, algumas novas, outras não, algumas que derivam, por exemplo, do GLOBAL-GAP, mas que são certificações que cada vez têm mais expressão no mercado e que os produtores aos bocadinhos têm que
implementar. Por exemplo, o caso do GRASP é uma certificação destinada à responsabilidade social, está muito associado às questões laborais dos funcionários das explorações, e é uma certificação que tem crescido muito. Nós, neste momento, já temos muito mais produtores é uma certificação que está associada ao Global Gap, portanto não poderá haver GRASP sem Global Gap, mas neste momento nós já temos muitos mais produtores com Global Gap e GRASP do que só com Global Gap. Portanto, tem tido um crescimento muito grande e principalmente os países do norte da Europa pedem a certificação GRASP. Depois o Nurture é um módulo também do Global Gap, que também tem tido algum crescimento, mas que se destina a uma cadeia específica de distribuição, que é a cadeia Tesco, em Inglaterra, e portanto os produtores que querem comercializar para esta cadeia de distribuição têm que ter esta certificação também. Depois temos a cadeia custódia, que se destina mais a distribuidores, portanto a quem distribui produtos Global Gap. Trouxe-vos aqui também uma certificação nova que surgiu no ano passado, o Spring, que tem a ver com a utilização da água e que eu julgo que terá também muito crescimento, principalmente no sul do nosso país, porque tem algumas soluções de gestão de água muito interessantes. Ainda no âmbito do Global Gap temos também o Albert Heinz, que agora vai alterar o nome, vai ter outro nome que é Grow, e que será também há alguma procura em Portugal, embora ainda pouca, e também se destina a uma cadeia de distribuição desta certificação. Depois temos algumas empresas, algumas empresas de distribuição que também procuram alguma certificação. Em Portugal, neste momento, o único caso é o Clube Produtor Sonai, que é da Sonai, portanto é a Sonai que gera este referencial e que se destina a membros que comercializam para esta cadeia de distribuição. Há depois também a certificação LEAF, que também é para a Inglaterra, o Greening, que se destina a produtores de milho e tomate, pronto, por aí fora. Como veem, cada vez há mais certificações, elas vão aparecendo, cada uma com um determinado objetivo, determinado propósito, para mercados específicos, e portanto, se os produtores quiserem continuar a comercializar para esses mercados, terão que adotar estas certificações. Gostava também de vos falar um bocadinho sobre o processo de certificação, como é que ele decorre, quais são as principais fases e em que momentos é que os produtores, as empresas podem intervir e podem ajudar neste processo de certificação. De uma forma geral, há um pedido por parte do produtor para aderir à certificação. Portanto, em algumas certificações teremos que verificar se cumprem determinados requisitos. Noutros casos, como por exemplo a produção integrada, nós podemos avançar logo com a certificação. Por exemplo, no caso da agricultura biológica, poderá ter que haver um período de conversão ou não. Pronto, depende do tipo de certificação, mas em função do pedido, nós avaliamos se o produtor tem condições, se precisa de fazer adaptações, e damos então início ao processo. Normalmente, depois passamos para a fase de preparação da auditoria. Normalmente, quando nos contactam, esta preparação da auditoria, esta fase de preparação da auditoria já está numa fase adiantada, mas muitas vezes contactam-nos e pedem-nos a certificação e pedem-nos também para implementarmos a certificação. E há certificações que precisam de apoio, há certificações que não, mas, por exemplo, no caso do Global Gap, é uma certificação que normalmente os produtores recorrem a apoio por parte de uma entidade, de uma empresa consultora para implementar o referencial. E muitas vezes os produtores acham que nós também podemos fazer essa fase do processo, também podemos implementar. E, obviamente, nós temos mais que competências para o fazer, não é? Porque andamos no terreno e sabemos exatamente aquilo que o produtor tem que fazer para cumprir,
mas nós, como entidade certificadora, não podemos fazer consultoria. E não podemos fazer porque se fizéssemos implementação, se apoiássemos o produtor portanto, na implementação dos requisitos, depois iríamos avaliar o nosso próprio trabalho. E nós, como entidade certificadora, temos que nos manter isentos, temos que nos manter imparciais relativamente portanto, às atividades que vamos controlar. E não podemos prestar esse apoio. Mas mesmo assim muitas vezes contactam-nos nesse sentido. É importante um produtor que saiba que vai precisar, por exemplo, da certificação Global Gap para o próximo ano, que comece quanto antes a tratar a certificação ou a tratar da implementação para a certificação, porque se contactar a entidade certificadora ou contactar alguém para implementar a certificação na véspera da colheita, com certeza que não vai conseguir obter a certificação em tempo útil. Portanto, é muito importante que saibam estas fases, que saibam que há tempos para cada uma delas e que algumas certificações precisam de ser preparadas com bastante tempo. Pronto, a partir do momento em que o produtor demonstra que tem o sistema implementado, nós podemos avançar com a auditoria. E a auditoria, no fundo, resume-se à visita de um técnico que tem competências para avaliar aqueles requisitos, que vai à exploração, que está algumas horas na exploração com o produtor, portanto, para visitar a exploração, para saber como é que trabalha, para verificar documentos, registros, e, portanto, nesse dia, nessas horas em que está na exploração, verificar se o produtor consegue cumprir com os requisitos a que se propõe, os requisitos da certificação. E como nós estamos algumas horas ou um dia com o produtor, nós temos que fazer uma auditoria por amostragem. Portanto, nós vamos verificar determinados aspectos, mas obviamente não conseguimos verificar todos, não é? Portanto, nós fazemos por amostragem e ao fim de algum tempo, com alguma prática, conseguimos perceber o que é importante, verificarmos o que é que não será tão importante e podemos deixar para outro dia. E, portanto, através dessa amostragem, nós conseguimos perceber se o produtor cumpre com os requisitos. Portanto, se o produtor cumprir com os requisitos, o processo passa para o departamento de certificação, e aqui também é importante distinguirmos estas duas fases, a fase de auditoria e a fase da certificação. Na fase da auditoria consta na visita do técnico, e a fase da certificação é uma fase posterior à auditoria em que um novo técnico, uma nova equipa de técnicos vai verificar o trabalho e portanto, as evidências que o técnico que fez a visita recolheu. E essa fase é independente, ou seja, as pessoas que vão analisar o processo são outros olhos, não pode ser a mesma pessoa, precisamente para evitar alguns erros que o colega que fez a visita possa ter cometido, algumas situações que deveriam ter sido vistas e não foram, e portanto, como há uma pessoa independente ou uma equipa independente que vai avaliar os resultados da auditoria, há uma garantia maior de que o processo foi bem feito, no fundo. Quando na auditoria são detectadas algumas situações não conformes, portanto, situações que precisam de correção, é dado um prazo ao produtor ou à empresa para corrigir essas situações. Essas situações depois evidências da correção dessas situações são enviadas para o departamento de certificação, e se as evidências forem suficientes para demonstrar que está a cumprir, é emitido o certificado. De uma forma geral, em todas as certificações, os certificados são anuais, o que significa que ao fim de um ano terá que haver, ou antes de concluir um ano, terá de haver uma nova visita e terá de haver um novo processo de certificação para garantir que, ao longo daquele tempo, o produtor esteve a cumprir com os requisitos. E, por norma, as visitas são anuais, mas qualquer produtor que esteja sujeito à certificação pode sofrer visitas extraordinárias e, nomeadamente, sem aviso. Portanto, o processo não é fechado, o processo não é pontual, o processo é contínuo e o produtor, a partir do momento que inicia o processo, tem que cumprir sempre com aqueles requisitos. Por último, gostava de falar de algumas questões que
do meu ponto de vista, podem simplificar o processo. Pronto, e esta é a forma mais simples que eu coloquei aqui, e é a forma que nós normalmente recomendamos. Há muitas pessoas que tentam implementar os referenciais sozinhos, há muitas pessoas que procuram fazê-lo por uma questão de custos, para não ter que pagar portanto, a consultoria e a implementação do referencial. E depois acaba por ter custos acrescidos com a certificação, porque não conhece o referencial, tenta dar resposta de alguma forma, mas muitas vezes, mesmo que consiga, acaba por não ser um sistema robusto, um sistema que esteja bem sustentado, e é sempre muito frágil e a qualquer momento pode perder a certificação. Portanto, o que nós recomendamos não é obrigatório, nós certificamos muitos produtores que não têm apoio técnico, mas a grande maioria tem apoio técnico na implementação. Porquê? Principalmente nos primeiros anos, porque se não conhece o referencial, não sabe de que forma vai conseguir cumprir com os critérios, e sendo, por exemplo, no caso do VALGAP, sendo um sistema muito burocrático, o que nós recomendamos efetivamente é que recorra a apoio técnico, recorra a uma boa empresa que implemente um bom sistema e que lhe explique exatamente o que é o VALGAP, para o produtor saber o que é que tem que cumprir e saber que quando está a falhar, porque é que está a falhar e o que é que precisa de fazer para resolver essas falhas. Agora, se o produtor conhecer os requisitos, conhecer o referencial, o que nós recomendamos é que tente avançar com o processo de implementação, mas depois há outros fatores que também são muito importantes, que é e que o produtor deve questionar-se a si próprio, que é se gosta de papéis, se é organizado e se tem disponibilidade para realizar atempadamente todas as fases da certificação. E a maioria dos produtores não cumpre com estes, não consegue responder que sim a estas questões. Principalmente a questão de tempo, quase nenhum produtor tem tempo para papéis e a maioria não gosta de papéis. Eu acho que diria que a maioria dos portugueses ou a maioria dos seres humanos não gosta muito de papéis, portanto será recomendável que nestes casos recorra a apoio técnico. E esta é a forma mais simples de desburocratizar a certificação, portanto é realmente entregar o trabalho e a parte chata, a parte maçuda, a parte burocrática da certificação, entregar a alguém que faça e que faça bem. Pronto, isto é efetivamente mais simples. Mas depois há outras formas, e porque a certificação também não é só papéis, não é? Há muitas questões que têm que ser adaptadas na exploração agrícola, às vezes é preciso fazer obras, portanto, mas isso os produtores normalmente são todos muito bons. Daquilo que eu conheço, todos, se nós dissermos que tem que fazer uma parede aqui ou lá, ou colocar aqui um extintor, os produtores sabem fazer isso muito bem. Os papéis é que são realmente o ponto crítico da certificação. Pronto, mas há algumas questões que se podem melhorar, quer seja para os produtores que têm apoio, quer para os produtores que não têm apoio. É muito importante que se faça o diagnóstico da exploração e que se defina, que liste, mesmo que tenham apoio, é importante que a pessoa que está a dar apoio diga quais são as alterações que tem que fazer, o que é que tem que fazer e que façam uma lista dessas alterações, ou que nos façam uma lista daquilo que têm e daquilo que podem melhorar e que podem mudar e de que forma. É importante que saibam que tipo de formação é que têm que fazer. Por exemplo, se têm que ter formação de aplicador de fitofármacos, se têm que ter formação em primeiros socorros, há várias certificações que o requerem e, portanto, devem fazer atempadamente, porque normalmente são situações que têm que ser programadas com tempo, é preciso alguma disponibilidade e, portanto, é uma das ações que deve estar na lista de tarefas. Devem redigir os documentos. A minha sugestão é que os documentos sejam simples e que consigam ler. Há alguns produtores e até técnicos que gostam de ver documentos muito extensos, mas que depois não servem para nada, portanto, que sejam objetivos, que sejam claros, se possível até que tenham imagens e se possível até que substituam o texto pelas imagens, isso seria o ideal.
Depois, preparar os modelos de registros, tem que fazer registros de consumo de combustíveis, criar uma tabela para o consumo de combustíveis, se tem que fazer um registro de aplicação dos produtos fitofarmacêuticos, criar esses modelos, programar, por exemplo, as análises que tem que fazer. Em quase todas as certificações é necessário fazer análise de solo, em algumas análises de resíduos, requerem timings certos e, por exemplo, uma das situações que nós vemos muitas vezes, isto acontece principalmente na produção integrada, é que os produtores fazem as análises para cumprir com a certificação. E a mim dói-me o coração ver isto, porque muitas vezes vemos análises de solo feitas em maio, quando a fertilização já foi toda feita, portanto aquelas análises já não vão servir para nada. Vemos análises de folhas feitas no outono, quando as folhas já estão a cair, portanto já não vai servir para nada aqueles resultados analíticos. É dinheiro mal gasto e que só serve para a certificação. Portanto, se têm que fazer, se têm que gastar o dinheiro, que gastem no momento oportuno. E aí sim as análises vão servir para gerirem a fertilização, gerirem as atividades que necessitam de fazer. É muito importante que adotem boas práticas, é importante que conheçam quais são os requisitos da certificação e que tentem adaptar a certificação à exploração e não o contrário, não a exploração à certificação, mas a certificação à exploração. Ou seja, pegar naquilo que têm que cumprir e adaptar àquilo que já têm. E não fazerem tudo de novo ou criarem um sistema que depois não vão utilizar para nada. É muito importante também que se implementem métodos ou formas de fazer práticas que realmente facilitem o trabalho do dia a dia. Nós vemos, por exemplo, vou dar alguns exemplos que eu verifico muitas vezes no terreno, e que são feitos para dar cumprimento à certificação, mas que depois não são utilizados. Por exemplo, é necessário, quando o produtor utiliza produtos fitofarmacêuticos e tem um pulverizador, tem que ter uma bacia de retenção para o pulverizador. E muitas vezes nós vemos, e por outro lado tem que ter também um armazém para os produtos fitofarmacêuticos. E muitas vezes o armazém está a 50 metros do local de preparação das caldas, ou o local onde se faz o enchimento do pulverizador. Isto não funciona na prática. Portanto, o local de preparação das caldas foi construído para dar resposta à certificação, mas depois na prática o pulverizador, quase certeza, não é? Eu não estou lá, mas quase certeza, não estou lá para ver, mas quase certeza que o pulverizador é enchido junto ao armazém de fitofármacos, que era aí que deveria estar o local de preparação das caldas. Portanto, já que têm que fazer obras, já que têm que construir, que façam de uma forma organizada e que funcione, porque senão não serve de nada. Continuar a fazer os registros onde sempre fez. Uma das coisas que eu também verifico é que muitas vezes o produtor cria novas ferramentas, cria novos dossiês, novos modelos para fazer registros, quando já os tinha. Muitas vezes já os tinha e... só que podia não ser tão bonito, podia não estar de uma forma tão apresentável, podia ter rabiscos, portanto, mas isso para nós não interessa para nada, o que interessa é que esteja registado. E quantos mais rabiscos tiver, desde que esteja lá a informação toda, mais credibilidade têm os registros, porque os registros não são para estar guardados numa pasta, os registros devem estar no local onde é feita aquela atividade. Por exemplo, o tratamento, uma aplicação de produtos fitofarmacêuticos, o registro dos tratamentos deve estar junto ao armário, porque é ali que é feito, é ali que o produtor pesa a quantidade de produto que vai aplicar, é ali que sabe quantos pulverizadores é que vai fazer, é ali que tem o rótulo para consultar toda a informação que precisa registar, a substância ativa, o APB, por aí fora, portanto é ali que deve estar. Começa a haver cada vez mais também produtores que utilizam sistemas informáticos com sistemas que podem ser já preenchidos no próprio telemóvel. Pronto, depende do produtor, se está mais familiarizado com a informática ou não, que dinheiro é que quer gastar, mas em muitos casos acaba por ser uma solução muito boa, muito prática, e cada vez há mais sistemas, há vários, e de uma forma geral facilitam muito o trabalho nesta questão dos registros. E depois, como estão no telemóvel, estão sempre à mão e é
é mais fácil preencher e não dá tantos asos a que se esqueça de fazer o registro ou que tenha um erro do registro. Depois é importante também ter programado as datas que são importantes, as datas das análises, as datas das auditorias, as datas em que tem que fazer manutenções, ter um calendário no armazém com as datas assinaladas para não se esquecer e no início de cada ano programar aquilo que tem que fazer, porque todos nós queremos fazer e queremos cumprir, mas se não tivermos lá nada a avisar-nos, acabamos por deixar sempre tudo para a última. E depois outro aspecto que eu acho que é muito importante é também conhecer outras explorações que já têm a certificação e que já passaram pelo processo, já têm soluções e partilhar essas soluções. Então, trouxe aqui só uma imagem do que é que pode ser, por exemplo, um procedimento, porque nós, os produtores muitas vezes queixam-se que as empresas certificadoras pedem muitos papéis, muitos documentos, mas depois são os próprios produtores também são muito burocráticos, porque reparem que se nós tivermos na imagem da direita, se nós tivermos um conjunto de procedimentos que estejam afixados e que estão a cumprir com os requisitos, em texto, ninguém vai ler isto. Portanto, entre um e outro, de certeza que escolheriam ou que olharam logo para a esquerda, porque é muito mais visual e retemos na memória, portanto, e dessa forma, e é isso que nós também devemos fazer. Portanto, nós, como entidades certificadoras, devemos procurar simplificar a certificação, mas os produtores também devem procurar simplificar o trabalho deles e os procedimentos que têm que fazer. Outra das recomendações que eu trago agora, só para finalizar, na própria fase de auditoria, há coisas que se pode fazer para melhorar o nosso trabalho e o vosso, e que nós recomendamos que o façam. Antes da auditoria, verificar se cumprem com todos os requisitos. Se houver alguma situação que detectem que não esteja conforme, corrigir antes da auditoria, porque tudo que ficar assinalado na auditoria vai dar muito mais trabalho, porque vai ter que ser corrigido e, para além de ter corrigido, vão ter que enviar evidências para a entidade certificadora para garantir que foi corrigido. Portanto, tudo o que puderem fazer antes da auditoria ou manterem durante o ano é sempre muito melhor. Marcar a auditoria com antecedência pronto, há certificações que requerem determinados momentos oportunos para a realização da auditoria e se querem que a auditoria seja feita naquela data, convém garantirem com antecedência que é possível aquela data com a entidade certificadora. Durante a auditoria também é muito importante que aproveitem o facto do auditor se deslocar à exploração para questionar. Portanto, nós não podemos dar consultoria, mas tudo que tenha a ver com a certificação é um momento para questionarem porque é que têm que preencher isto, porque é que têm que fazer aquilo. Se fizerem desta forma, dá resposta, não dá, e se fizer daquela, dá. Portanto, todas essas questões devem ser esclarecidas durante a auditoria com o auditor e devem colaborar sempre que possível com o auditor. Pronto, evitar omitir factos, porque muitas vezes há situações, e isso acontece muitas vezes, o produtor acha que não está a cumprir ou tenta esconder, mas quando é mais claro e transparente, nós próprios podemos ajudar e apresentar algumas soluções para corrigir aquela situação. Portanto, deve pôr também os seus problemas, as suas dificuldades, porque nós que mandamos muito no terreno, às vezes há soluções que vemos aqui ou lá, que podem servir também para o caso deste produtor. Expor os problemas e é muito importante que no final da auditoria, por exemplo, no caso da Natural, nós deixamos ficar em todas as auditorias um relatório escrito, portanto há entidades certificadoras que enviam um relatório depois, mas nós deixamos ficar sempre o relatório escrito e a partir daquele momento o produtor pode começar logo a corrigir as situações. E como ele tem que corrigir, o mais importante de tudo é saber o que é que tem que fazer para corrigir aquelas situações que foram identificadas. E, portanto, a única forma é, no final, debater com o auditor o que é que seria razoável responder para corrigir a situação. Portanto, porque se não o fizer, pode muitas vezes estar a interpretar uma situação completamente diferente, pode dar uma resposta que está a responder ao lado, ou que está incompleta, e isto faz com que o processo ande para trás e para a frente. Portanto, o produtor envia uma correção, mas depois não é aceite, volta para trás, tem que enviar nova, e portanto, andamos aqui há algum tempo a aumentar ainda mais o tempo, a burocracia do processo,
quando numa conversa no final da auditoria se resolveria e evitaria muitas situações. Pronto. Depois da auditoria, procurar responder sempre dentro dos prazos, exigir também um prazo de resposta por parte do organismo de certificação. Portanto, a Naturalfa, nós temos esta é a nossa bandeira, é a nossa bandeira no mercado da certificação. Nós temos um prazo de resposta muito rápido. O nosso prazo máximo de resposta é de 5 dias úteis num processo de certificação, mas há muitos produtores que obtêm a certificação, que eu tenho conhecimento de situações em que obtêm a certificação quando já não precisam dela, ou quando já venderam um produto todo. Portanto, exijam também um prazo de resposta por parte do organismo. E isso é muito importante para que o processo seja célere e que vos leve ao bom porto, que tenha resultados. E o mais importante é não esquecer que a certificação é contínua, ou seja, não acaba no dia da auditoria, e não esperar para o próximo ano para começar novamente a pensar na certificação. Portanto, ir mantendo é sempre muito mais simples, é uma questão de disciplina. Se nos organizarmos, fazermos, nem que seja, se não conseguimos ter completamente atualizado ao dia, marcar um dia na agenda, 1 hora, 2, para atualizar aquilo que temos que atualizar, rever, programar aquilo que temos que programar, para garantir que quando chegarmos, quando a entidade certificadora bater novamente à porta, as coisas estão a ser cumpridas com rigor. E, portanto, termina por aqui a minha apresentação, acho que já me estendi demais. Obrigado, engenheira. A engenheira Eliana Prestrelo. Foi espetacular ouvir aqui sobre a importância, sobre os tipos e sobre as fases de certificação e a questão da simplificação do processo. Eu tenho uma primeira questão, como é que funciona este processo de certificar as certificadoras? Isto também é assim, mais-valia ou burocracia, como discutimos para os agricultores? É exatamente igual como quando somos nós a certificar. Nós, entidades certificadoras, temos que ser controlados por vários organismos. Em primeiro lugar, temos de estar acreditados e em Portugal a acreditação é feita através do IPAC, do Instituto Português de Acreditação. Esse é o organismo que nos acredita para podermos trabalhar na área da certificação. Depois, no caso da agricultura biológica da produção integrada, temos de estar reconhecidos por parte da DGADR, Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. E no caso do VALGAP, temos de estar também reconhecidos e dar cumprimento a uma série de requisitos por parte do VALGAP. O próprio secretariado do VALGAP obriga-nos a que compramos com esses requisitos. E todos estes organismos, e mais alguns, não sei se me estou a esquecer de mais algum, controlam os organismos de certificação e controlam o nosso trabalho. No fundo, o que eles controlam o que eles verificam é que têm que ter a certeza que nós estamos a fazer um bom trabalho, que os nossos técnicos têm competências para verificar os requisitos no terreno, que temos requisitos de confidencialidade para com os nossos clientes, imparcialidade, objetividade, pronto, uma série de questões relacionadas com a ética profissional. E depois, por fim, temos que demonstrar que também temos um sistema implementado, com métodos bem definidos, com procedimentos bem definidos e que todos os nossos colaboradores cumprem com esses métodos. E, portanto, eles também nos fazem muitas auditorias. Nós, este ano, acho que devemos ter ultrapassado o número de auditorias largamente e já fomos auditados garantidamente umas 12 ou 13 vezes por estes organismos. E a mais-valia é tanta como na certificação. Quando somos auditados por auditores que, para já, que conseguem perceber, têm experiência suficiente para conseguir avaliar. Portanto, isso é muito importante. Depois, auditores que apontam melhorias que fazem sentido. E quando nós encontramos uma equipa auditora dessa forma, que vem acrescentar, que nós dizemos que acrescenta valor, no fundo, porque vem trazer melhorias que vão melhorar efetivamente o nosso sistema, a nossa forma de trabalhar, a nossa credibilidade, é excelente. Não é? É uma forma de nós melhorarmos, às vezes há situações que nós nunca tínhamos pensado e que fazem todo o sentido. Portanto, tal como na certificação, eu acho que
tem a ver muito com a postura da empresa e tem a ver com a postura dos auditores. E isso é que pode acrescentar valor. Ok, obrigado. Passamos agora para as questões dos participantes. A primeira que aqui temos diz o seguinte: as regras de Global Gap ajudam o horticultor a ser mais organizado? Ajudam. Ajudam se mais uma vez, como eu já disse, se utilizarem isso efetivamente para, como método de trabalho. Posso dar um exemplo, por exemplo. É preciso ter um procedimento de higiene. E quando estamos a falar de higiene, estamos a falar de higiene alimentar. Precisa ter um procedimento de higiene que diga como é que devemos, por exemplo, quais são os cuidados de higiene a ter na colheita, ou quais são os cuidados de higiene a ter no manuseamento. E depois obriga, por exemplo, a que haja formação a todos os trabalhadores. Portanto, e o Global Gap, nesse aspecto, é muito objetivo, muito elucidativo. Ele diz-nos exatamente quais são os cuidados que nós temos que ter. Portanto, o produtor não precisa de inventar muito, basta seguir aquilo que o Global Gap nos diz. E se conseguir escrever aquele procedimento, dizer o que é que tem que fazer, com coisas simples, por exemplo, lavar as mãos, quando é que tem que lavar as mãos, não utilizar adornos, por exemplo, podem ser um contaminante físico, esse tipo de situações, se conseguir, no fundo ajuda a definir quais são os métodos de trabalho, o que é que tem que fazer e depois de que forma é que tem que transmitir isso aos colaboradores para todos fazerem trabalharem de acordo com os mesmos métodos e com a mesma garantia de controle de riscos. Portanto, ajuda muito, podemos dizer que é um sistema de gestão e que ajuda a melhorar os procedimentos da exploração. Ok. Próxima questão. Fazem certificação em agricultura sintrópica? Não, desconheço até que haja certificação da agricultura sintrópica. Ok. Não sei se há alguma certificação nessa, mas desconheço. Se houver, é muito recente. Claro. A certificação em produção integrada irá manter-se nos próximos anos? Essa é a questão que vale milhões. Eu julgo que não, mas essa é a minha opinião. A informação que temos, mais ou menos oficial, é que não se manterá. Porquê? E eu, em certa parte, e contra a Natural falo, não é? Porque nós queremos ter produtores para se certificar. Em certa parte, percebo porquê. Porque a produção integrada deixou de fazer sentido a partir do momento em que há regras para a utilização de produtos fitofarmacêuticos. E a utilização de produtos fitofarmacêuticos está legislada e é obrigatório para qualquer pessoa que manuseie ou que utilize produtos fitofarmacêuticos. E a produção integrada incide muito sobre essas regras. Portanto, acaba por não trazer uma mais-valia. A certificação tem que ser uma mais-valia, tem que acrescentar alguma coisa à legislação. Se não acrescentar, se é obrigatório, não faz sentido certificar. Durante algum tempo pensou-se iniciou-se algum trabalho com a Direção-Geral da Agricultura, nesse sentido de alterar as regras da produção integrada e de tornar as regras mais exigentes. Até se falava em aproximar um bocadinho ou ir buscar alguns dos requisitos do Global Gap. A verdade é que esse trabalho nunca iniciou-se, mas depois nunca avançou e, portanto, a perspectiva é que, efetivamente, a certificação da produção integrada deixe de existir, ou se a existir, terá que ser mais rigorosa, terá que ter critérios para além daqueles que tem atualmente. Quais as mais-valias da certificação GRASP? Olha, no meu ponto de vista, o GRASP é uma ferramenta para as questões laborais da exploração agrícola. Mesmo quem não tenha a certificação pode pegar nos documentos, e eles estão traduzidos em português, pode pegar nos documentos e implementá-los. E ao fazer isso, garante que quase todas as regras da legislação laboral estão a ser cumpridas. Portanto, essa para mim é a principal vantagem, para além de ser um requisito de muitas vezes os clientes obrigam, é uma forma do produtor saber que está a cumprir com a legislação laboral. No caso de receber uma inspeção, por exemplo, da ACT, já ter feito algum trabalho nesse sentido, porque efetivamente orienta-nos e se pegar nos documentos do GRASP, consegue interpretá-los, são fáceis de interpretar, relativamente fáceis, e consegue perceber o que é que tem que cumprir
nesta questão da legislação laboral na exploração agrícola. Portanto, é uma ferramenta muito útil. Não é esta certificação, esta é uma dúvida minha, não é esta certificação que é atribuída por percentagem ou por grau? Sim, o produtor não. Aliás, nem é uma certificação o GRASP. O GRASP é uma avaliação do nível de cumprimento. Portanto, o produtor tem GRASP, não significa que cumpra 100%. O documento que nós emitimos é uma prova da avaliação e no documento vem o nível de cumprimento. Portanto, o produtor pode ter 50, 60, 70, pode ter 100. Não há muitos casos com 100. Infelizmente, a maioria dos produtores não atinge os 100%, mas pelo menos sabe a que nível é que está e o que é que cumpre e o que é que falta cumprir. E, portanto, o GRASP é muito bom neste aspecto porque o produtor pode, ao longo dos anos, ir melhorando pequenos aspectos para aumentar o nível de classificação. Quais as vantagens de certificar em Global GAP? Segurança alimentar, acima de tudo. Garante que o produto que está a colocar no mercado cumpre com os requisitos de segurança alimentar que o mercado e que os consumidores exigem. Ok, obrigado. Certificam restaurantes bio? Sim. O processo não está legislado, portanto não há legislação para os restaurantes biológicos, mas é possível ter requisitos próprios da entidade certificadora que vão de encontro ao Regulamento da Agricultura Biológica, que é aprovado pela Direção-Geral da Agricultura e que serve de regras para a certificação de restaurantes. E portanto, o restaurante não precisa estar totalmente, não necessita de produzir apenas pratos biológicos, pode produzir uma parte biológica e uma parte convencional. Ótimo. Depois, o escrito seguinte. De forma geral, qual o período que o produtor tem para corrigir as não conformidades para conseguir a certificação? Okay. No caso do Global Gap, os prazos estão definidos no próprio regulamento do Global Gap, portanto nós nem sequer podemos fugir disso. E o prazo definido é 28 dias para nós fecharmos o processo, o que significa que ao fim de 28 dias nós temos que ter avaliado as ações corretivas por parte do produtor. No caso da Naturalfa nós damos 20 dias, porque são 3 semanas, e damos esses 20 dias para depois termos mais 8 para podermos analisar, para o caso de às vezes não cumprir totalmente, devolver a resposta e aguardar uma nova resposta por parte do produtor, e portanto nós temos esse prazo definido de 20 dias, mas podemos ir sempre até aos 28 dias, desde que não seja à meia-noite, desde que nos dê tempo para avaliar. No caso das outras certificações, depende da entidade certificadora, pode haver prazos diferentes de entidade certificadora para entidade certificadora, porque isso não está nos regulamentos, portanto, cada entidade adota o seu prazo. No caso da Naturalfa, nós temos o mesmo prazo, por uma questão de simplificação de processo, temos o mesmo prazo para todas as certificações. Como tornar as burocracias das certificações mais transparentes para quem tem de as auditar? Mais transparentes para quem tem de as auditar? Eu presumo, eu entendo que... Ter os registros mais organizados, ter disponíveis, por exemplo, muitas vezes acontece, precisamos de ver faturas, por exemplo, e aparecem 1 ou 2 faturas, mas depois não aparecem as restantes, depois o produtor tem que ligar ao contabilista, depois às vezes aparece no dia as faturas, depois outras vezes não aparece passado uma semana ou 2, portanto, é estarem disponíveis para nós podermos verificar. Ok, obrigado. Quais serão as certificações que irão perdurar ou aparecer no futuro em 2030? Eu presumo que esta é uma análise a 2030. O Global Gap vai se manter sem dúvida. O Global Gap tem crescido exponencialmente e continua a ter muita força no mercado. Não há nenhuma certificação tão forte como o Global Gap no setor agrícola. É uma certificação que tem abrangido todas as necessidades do mercado.
Portanto, é feita por retalhistas, esta certificação é feita por retalhistas, portanto, ela dá resposta a quem compra. Portanto, essa sem dúvida que se irá manter. As novas que aparecem, normalmente aparecem associadas ao Global Gap. São módulos adicionais, como o GRASP, como o Nurture, como o Spring, são normas que aparecem associadas ao Global Gap. Não acredito que na área agrícola que surja alguma norma, entretanto, mais forte que o Global Gap. Nas outras áreas tem havido novas certificações, tem havido, pronto, e enquanto no o Global Gap tem um monopólio da certificação, nesse aspecto, por assim dizer, por exemplo, na área alimentar, na agroindústria, já há várias certificações que respondem exatamente, ou muito próximas, são certificações muito próximas e que dependem dos mercados. E o produtor às vezes é obrigado a ter mais que uma, mas o sistema acaba por ser o mesmo, mas tem que ter as certificações em duplicado e auditorias em duplicado e por aí fora. No caso da certificação agroalimentar, estou a falar do BRC, IFS e ISO 22000. Agora, se vão aparecer novas certificações, gostava de saber quais são. A ver, vamos, como diz o Sérgio. Nas auditorias há diferenças substanciais entre os produtores que montam o sistema por si próprios ou os que recorrem a consultores para os ajudarem? Há muitas diferenças. Também depende dos consultores, isso é verdade, não é? Pronto, devem procurar sempre uma empresa ou um consultor que já tenha experiência e que saiba o que é que está a fazer. Mas de uma forma geral, sim, os produtores que não têm apoio técnico, a taxa de sucesso é muito mais baixa, sem dúvida. E mesmo aqueles que têm sucesso, há sempre, até pode ser, por exemplo, pessoas que já têm experiência na área da qualidade, que implementam e determinados procedimentos são excelentes, mas depois falta-lhes a componente técnica de técnica agrícola e vão falhar nesse aspecto. Ou então técnicos agrícolas, mas que depois falta a componente de saber elaborar uma avaliação de risco, saber elaborar um procedimento. Pronto, e nota-se mais fragilidades no sistema, mas é quase água para o vinho. Controlar um produtor que tenha apoio técnico, em que o técnico já sabe o que é que tem que fazer e está ali tudo, pronto, é verificar e picar os pontos e com quase todos os pontos, é um produtor que é por tentativa e erro muitas vezes, e mesmo o tempo da auditoria depois é muito mais demorado porque tem muito mais dúvidas, isso é normal, não é? Mas nós numa auditoria não conseguimos explicar 270 e tal pontos de controle que o VALGAP exige. Claro. Excelente. Quais as áreas ou atividades agrícolas mais difíceis para se obter a certificação no modo de produção biológico? O mel tem-se revelado difícil e algumas culturas intensivas também. Por exemplo, no caso do mel, nós temos sentido uma redução no nível de produtores de mel biológico, primeiro porque as doenças são cada vez mais e são difíceis de controlar com os medicamentos que têm à disposição, com as soluções que há para a agricultura biológica, é muito mais difícil de controlar. O produtor tem que implementar uma série de outras práticas, boas práticas, que são, nem sempre têm sucesso. Portanto, esse é um setor que temos sentido que há uma diminuição, que os produtores acabam por desistir porque não conseguem cumprir com as regras. Têm muita dificuldade em cumprir. E depois, no caso das culturas, algumas culturas intensivas, em que é muito mais difícil, sabe? Por exemplo, se culturas têm muitos tratamentos, por exemplo, uma framboesa em estufa, não quer dizer que não haja, há framboesas certificadas em agricultura biológica por exemplo, há casos em que nós já temos feito análise de resíduos e tudo, e o produtor é um produtor com perfil para a agricultura biológica e cumpre, mas são culturas que é preciso ter um conhecimento técnico muito grande para conseguir contornar com boas práticas
os tratamentos que normalmente são precisos nessas culturas para controlar pragas e doenças. É legal o que faz o supermercado Lidl, que coloca os frutos bio no meio dos convencionais? Não me parece que o faça. Nunca vi e não me parece que o faça. Os produtos têm que estar separados. Agora, se estiverem embalados, não sei se é o caso, podem estar, tem uma maçã convencional, uma banana biológica e uma pera convencional ao lado, desde que o biológico esteja embalado, que é o que normalmente eu vejo no Lidl. Portanto, tem que haver segregação, tem que haver separação e eu acho que normalmente que o fazem. Ok. Próxima questão. No tempo de experiência que tem como técnica certificadora em agricultura, verifica que houve evolução na mentalidade do agricultor que acha que a certificação é burocracia pura? Há um conjunto de produtores que está muito mais preparado para a burocracia. Normalmente também está associado ao tipo de certificação. Os produtores, por exemplo, os produtores que estão, por exemplo, em produção integrada, muitos não conseguiriam dar o salto para o Valgap, por exemplo. Pronto, mas tem muito a ver com o perfil. Eu noto algumas alterações, alguma aceitação no facto de terem que melhorar os registros, terem que registar, começam a perceber, mas isto também depende muito do trabalho que nós fazemos. Começam a perceber que é efetivamente importante fazer os registros, nota-se alguma mudança, mas depende muito do perfil do produtor. Há produtores que são mesmo resistentes a papéis e a registros. Claro. Há produtores, por exemplo, eu conheço alguns casos de consultores em que, por exemplo, o produtor faz um tratamento, registra numa folha, põe o que é que aplicou, as quantidades, envia para a técnica e a técnica depois passa os registros, por exemplo. Depende daquilo que depois também o técnico que dá apoio estiver disponível. Mas se for um produtor que tenha mais resistência, se calhar é uma forma eficaz de o produtor tira as anotações, tira uma fotografia e manda para o técnico e o técnico depois completa os registros que faltam, não é? Porque depois os registros que faltam muitas vezes é preciso, com a informação que está no rótulo. O técnico tem acesso a essa informação. Pastelaria bio, é possível ser certificada? É possível. E tal como e a pastelaria bio está abrangida pelo regulamento. É uma atividade de preparação biológica, pode confeccionar produtos biológicos e não biológicos. Tem que garantir que no momento há mistura de produtos biológicos com não biológicos, ou melhor, não biológicos com biológicos, e essa garantia tem que ser cumprida em todas as fases do processo, desde o armazenamento das matérias-primas, desde o fabrico, desde a própria comercialização, que estávamos a falar um bocadinho no Lidl, a própria comercialização tem que estar ou separado ou devidamente identificado, o que é biológico e o que não é, mas é possível e temos várias situações dessas. E acho que tem muito potencial, uma pastelaria, uma padaria. Os sistemas privados de certificação têm dificuldade em penetrar em Portugal. Na sua opinião, quais as razões que explicam o fenómeno? Nós temos vários referenciais privados, por exemplo, o LIF, que eu falei, o Nurture, o Albert Heinz, há alguns referenciais privados. Normalmente esses referenciais são construídos por uma cadeia de distribuição, um mercado específico que procura essa certificação. Portanto, quando o produtor comercializa para lá, são os próprios que pedem. É importante ter entidades certificadoras que possam fazer esses referenciais. Claro. O meu pomar só entra em produção daqui a 2 anos. Qual a melhor altura para fazer a certificação?
Falta saber é que certificação, não é? Pois. Pronto, então, se for, assim, muito resumidamente, se for um Global Gap, só pode ser certificado na primeira colheita. Ou seja, as auditorias têm que coincidir com as colheitas, portanto, se não houver colheita, nós não podemos certificar. Global Gap, só na colheita. Para implementar, sugeria que começasse com 1 ano, 9 meses de antecedência, a preparar a certificação. No mínimo, tem que haver registros de 3 meses antes da auditoria. Portanto, esse será o mínimo, o deadline para avançar com a certificação, no caso do Global Gap. No caso da agricultura biológica, as regras são completamente distintas. Quanto mais cedo começar, melhor. Se tiver um terreno em pousio, ou seja, se ainda não tiver feito a plantação, o ideal é começar a certificação antes da plantação, porque aí há a hipótese de não ter que passar por período de conversão. Se tiver que passar por período de conversão, quanto mais cedo melhor, porque a partir do momento em que começa o processo de certificação, começa a contar o tempo de conversão. Portanto, há culturas que requerem um período de conversão de 2 anos, há culturas que requerem um período de conversão de 3 anos, portanto, quanto mais cedo começar. O processo de certificação, no caso da agricultura biológica, para começar a contar, tem que cumprir com 2 critérios. Primeiro, a auditoria tem que estar realizada e segundo, tem que haver uma notificação à autoridade competente para a agricultura biológica, que é a DGADR. Quando estes 2 critérios estiverem cumpridos, começa o período de conversão. No caso da produção integrada, pode começar em qualquer altura. As novas tecnologias veiculadas pela agricultura de precisão, através de recolha de dados digitais informatizados, irão alterar o modus operandi das certificadoras? Acho que sim, eu acredito que sim. Vai alterar o modo de trabalhar dos produtores, vai ter muito mais informações, muito mais dados para trabalhar, para tomar decisões, para apoiar a gestão. E no nosso caso também, nós tentamos sempre que possível automatizar os processos. Nós trabalhamos com sistemas criados por nós, em que conseguimos, por exemplo, no próprio dia da auditoria, deixar ficar o relatório escrito, porque à medida que estamos a preencher a checklist, o relatório já está a ser construído. O próprio processo de certificação temos apoio de alguns sistemas que nos ajudam, não é simplificar, mas a organizar o processo para que seja mais rápido e mais célere. Mas eu acredito que no futuro muito do trabalho que nós fazemos burocrático vai ser substituído por ferramentas de apoio informáticas. Próxima pergunta. Com quanto tempo é necessário marcar uma auditoria para certificação? Depende da certificação, porque como já vimos, há certificações que têm um tempo, uma oportunidade para a sua realização, um tempo de realização. No caso da Naturalfa, nós conseguimos dar resposta entre 1 semana a 15 dias. Às vezes até menos, mas como garantido, entre 1 semana a 15 dias conseguimos dar respostas, porque temos vários técnicos no país e se não há e depois outra coisa que nós privilegiamos muito é, para além de privilegiarmos a formação dos técnicos, nós promovemos que todos consigam dar resposta a todas as certificações que nós temos. Nós estamos constantemente a formar técnicos e para garantir que o técnico que está no Alentejo consegue fazer a auditoria que o produtor precisa no Alentejo, não está limitado em termos de referenciais. Por isso conseguimos dar uma resposta num tempo relativamente curto. Qual o nome da certificação que certifica a distribuição de produtos em Global Gap? E cadeia custódia. O Global Gap tem uma certificação que tornou-se obrigatória, até que era facultativa, mas a 23 de setembro deste ano tornou-se obrigatória para todos os produtores, para todos os distribuidores, que comercializam produtos certificados Global Gap. Ou seja, quem comercializa produtos certificados Global Gap, se não tiver cadeia de custódia Global Gap, está em cumprimento. A Natural... E é uma certificação.
é uma certificação que controla balanços, massas e rastreabilidade. Portanto, o que eu garanto é que aquilo que é colocado no mercado como certificado Global Gap, efetivamente teve origem no produtor, num produtor certificado Global Gap. A Naturalfa certifica? Sim, certificamos. Ok. Já há vários anos. Há agricultores que se queixam que o trabalho dos técnicos auditores é muito diferente entre as diversas instituições certificadoras para o mesmo tipo de controle. É uma realidade ou um mito rural? É uma realidade. Há muitas diferenças entre entidades, há algumas diferenças entre entidades certificadoras e há diferenças de técnico para técnico. Nós tentamos combater isso com, por exemplo, nós fazemos uma reunião todos os meses, nós todos os meses reservamos um dia em que juntamos os técnicos todos, agora virtualmente, mas fazemos questão de juntar os técnicos todos para afinarmos pormenores, partilharmos entre nós situações que tenham surgido que não tenham surgido antes, não é? Situações novas. Quando percebemos que há um técnico que está a controlar determinada situação de uma forma e outro que está a controlar de outra forma, ou que o enquadramento não está a ser o melhor, definimos entre nós qual é a melhor forma de atuar para aquela situação e passamos a implementar essa forma de atuação. E esta é a forma que nós temos para combater isso. Agora, isto vai sempre acontecer. Nós podemos tentar controlar esta situação e fazemos, e eu acredito que os técnicos da Naturalfa não tenham, não haja tanta discrepância de forma como audita ou a forma como faz o enquadramento de determinada situação, porque é um esforço muito grande, um investimento muito grande da nossa parte em garantir que estão todos a trabalhar da mesma forma. Mas depois há sempre a questão pessoal, e cada pessoa é uma pessoa, e isso nós não conseguimos alterar, e ainda bem, não é? Pronto, há pessoas que são mais sorridentes, há pessoas que são mais sérias. Claro que há orientações para a postura adequada a ter, mas não podemos passar por cima do que é a personalidade da pessoa, e não quer dizer que uma pessoa que seja mais séria seja pior auditora do que uma pessoa que seja mais sorridente. E depois pode acontecer um auditor naquele dia achou que era oportuno ver aquela situação e aprofunda mais aquela situação, e no outro dia, se fosse lá no outro dia, já não aprofundaria tanto e já veria outra situação e ia mais a fundo noutra situação. Portanto, só que mais vezes o técnico muda, associam essa questão à mudança de técnico. Mas é uma luta que os organismos de certificações têm que aceitar como uma realidade e têm que trabalhar no sentido disso ser minimizado. Nos sistemas de produção, certificação conjuntos, há disciplina mínima de cumprimento por parte de cada produtor, ou pelo contrário, é recorrente um número restrito de produtores porem em causa o sucesso do trabalho de todo o grupo? Portanto, eu julgo que estão a falar da certificação do grupo. Sim, é isso. Penso que a tua pergunta estão a falar da certificação do grupo. Pronto, a certificação do grupo tem como objetivo diminuir os custos da certificação. Ou seja, se há um grupo que cumpre com determinadas regras, todas da mesma forma, e há uma entidade legal que é representante desse grupo, pode propor um grupo de produtores à certificação. Nesse caso, a certificação é da entidade legal responsável pelo grupo e não dos produtores. E onde é que se reduzem os custos da certificação? No facto de nós só controlarmos uma amostra dos produtores. Portanto, nós controlamos, por exemplo, em 100 produtores, nós controlamos 10. Nós controlamos a raiz quadrada do número de produtores. E isso, claro, em vez de termos um mês de auditorias, temos 4 dias. É uma diferença substancial. Mas, nesse caso, há uma entidade gestora da certificação, que pode ser uma cooperativa, que pode ser uma empresa comercializadora, pode ser uma associação, que entender, tem que ser uma entidade legal, tem muito mais responsabilidade. E essa entidade legal tem que definir todos os anos quem são os membros que vão fazer parte do grupo. E essa entidade é que tem que definir quais são aqueles que cumprem e os que não cumprem. Porquê? Porque nós vamos fazer uma amostragem, vamos auditar uma amostragem. Se aquela amostra não cumprir, põe em causa a certificação de todos os produtores.
Portanto, aqui a responsabilidade da entidade gestora é muito grande e eles é que têm o poder de dizer, olha, este entra, este sai, e pode haver anos em que estão todos, pode haver anos em que estão meia dúzia, não há problema. Desde que essa responsabilidade seja bem assumida e desde que aqueles que sejam propostos para certificação naquele ano, efetivamente cumpram. O agricultor biológico está a evoluir no sentido de cumprir as regras com rigor e ganhar dinheiro? Ou está agarrado aos conceitos puristas do modo de produção, não conseguindo rentabilidade económica? Há produtores há ambas as situações. Há produtores que veem a agricultura biológica como uma forma de vida e portanto, praticam a agricultura biológica como uma forma de estar e não estão preocupados com a rentabilidade. Há produtores que conseguem cumprir com todas as regras da agricultura biológica, tendo como objetivo a rentabilidade da exploração. Muitas vezes associa-se erradamente que a agricultura biológica este termo é do Eugênio Martino, que é a agricultura abandonológica, não é? Que é esperar que a água da chuva regue e que se dê algum produto. Isto não é agricultura biológica. A agricultura biológica requer muito mais conhecimentos que a agricultura convencional. É preciso saber muito mais, mas muito mais, para cumprir com determinadas práticas, estar atento a determinados sintomas para intervir muito mais cedo e, em último caso, se for mesmo necessário, até recorrer à utilização de uma lista restrita de produtos que se podem aplicar, que é uma lista muito restrita, mas que é permitido. E, portanto, se o produtor for muito bom tecnicamente, ou se tiver apoio técnico de alguém que saiba exatamente o que é que deve fazer na agricultura biológica, quais são os princípios, quais são as práticas que deve utilizar, quais são as ferramentas que tem ao seu dispor, consegue ter praticamente a mesma rentabilidade que um produtor em agricultura convencional. Portanto, eu acho que aqui tem a ver com o perfil do produtor e nós encontramos ambas as situações. Faltam 3 questões para terminarmos. Estou a terminar o curso de Indústrias Alimentares e gostaria de desenvolver a minha carreira como técnico certificador. Qual o caminho que recomenda que eu percorra para ser competente e ter muito sucesso? Ok. Nós não aprendemos a ser auditores na universidade. Não há universidades em Portugal que qualifiquem auditores. Portanto, isso terá que ser feito sempre com esforço próprio ou com a ajuda de uma entidade certificadora. Há alguns cursos que se deve fazer e que são requeridos para um auditor como formação base, mas depois a própria entidade certificadora, nós temos de estar constantemente a formar técnicos e a introduzir nova informação, porque é uma área que nunca estamos completamente, nunca sabemos tudo, não é? Os cursos que eu recomendava que fizesse são cursos como, por exemplo, HACCP, Segurança Alimentar, cursos, por exemplo, na área do Global Gap, a Naturalfa faz esses cursos de auditores Global Gap, faz quer para os técnicos internamente, quer também para o exterior, para quem quiser participar. Cursos de técnico de agricultura biológica, também na área da agricultura biológica há cursos que não sei se a Espaço Visual tem, para técnicos eu julgo que tem, que uma vez já fui convidada como formadora. Portanto, pelo menos esses cursos seria importante ir fazendo. Não é? Quais são os pontos fortes da Naturalfa face aos seus concorrentes? Tenho que fixar o nome de quem é que fez esta pergunta. Pronto, a nossa bandeira, sem dúvida, é o tempo de resposta. E porque isto tem também muito a ver comigo, porque eu incentivo muito o sentido de compromisso. Quando nós nos comprometemos, nós fazemos. Há coisas que nós não podemos fazer, que é, já nos disseram, eu só adjudico se vocês garantirem que me emitem o certificado. Não, nós garantimos que prestamos um serviço de qualidade, que os nossos técnicos sabem o que é que estão a fazer, sabem o que é que têm a controlar, estão altamente qualificados para o fazer, isso nós garantimos. Agora, que vai emitir o certificado depende tanto de nós como do produtor, ou melhor, depende mais do produtor do que de nós. Portanto, há coisas que nós não podemos garantir.
Agora, a qualidade do serviço, o tempo, os prazos de resposta, a transparência do processo, ou seja, no dia da auditoria fica o relatório, porque tu sabes exatamente o que é que tem que responder, não há surpresas passados 10 dias. Isso nós comprometemos e sem dúvida que essas são as nossas vantagens e é aí que nós temos ganho muitos clientes, porque efetivamente o produtor, principalmente, por exemplo, quer na agricultura biológica, quer no Global Gap, mas principalmente no Global Gap, como a auditoria é feita no dia, na colheita, portanto o produtor quando começa a colheita, principalmente no primeiro ano, ele já precisava do certificado para ontem. Portanto, nós temos consciência disso, nós preocupamos muito com isso e o processo não fica empatado por nossa causa. Portanto, quando o produtor responde, nós pegamos logo no processo e emitimos o certificado assim que estejam cumpridos todos os requisitos, todos os pressupostos. Ok, vamos para a última pergunta. Na sua perspectiva, para onde irá caminhar no futuro o modo de produção biológico? Não tenho dúvidas nenhumas que vai aumentar cada vez mais. Não tenho dúvidas nenhumas disso. É importante, a nível da certificação, que a certificação se mantenha credível e que os consumidores continuem a acreditar na agricultura biológica. E há um lobby muito grande contra a agricultura biológica. Mas posso dizer-vos que, da nossa experiência, e nós somos muito rigorosos, nós fazemos várias análises a produtores, nós fazemos várias visitas sem aviso, aparecemos muitas vezes sem avisar, batemos à porta e entramos. Da minha experiência, da experiência da Naturalfa, os produtores, de uma forma geral, cumprem. A taxa de cumprimento é muito elevada. Há sempre um ou outro que prevarica, mas esse acaba por, é uma questão de tempo, acabamos por detectar essa situação. E eu acredito sinceramente nisto. Portanto, é preciso que a agricultura biológica continue a ser credibilizada e que os lobbies, e tal como os produtores têm que ter registros para provar a sua defesa, nós, entidades certificadoras, temos que cumprir e temos que ter registros e temos que cumprir com tudo que esteja ao nosso alcance para garantir que a credibilidade da agricultura biológica se mantém e que aumenta. Mas não tenho dúvidas nenhumas que vai continuar a aumentar, que as pessoas estão cada vez mais sensíveis. Acho que neste momento já não há oferta para tanta procura. Era importante que as empresas portuguesas começassem a estar atentas a estas alterações, começassem a criar linhas biológicas. Portanto, não é preciso criar uma fábrica para produzir um produto biológico, as empresas podem ter linhas biológicas e podem continuar a produzir os produtos que sempre produziram. Porque efetivamente cresce, sem dúvida, e para além disso, normalmente tem valor económico acrescentado. Ok, excelente. Muito obrigado, engenheira Liliana Prestrelo. Foi espetacular. Eu é que agradeço, Jair Martins. Esta bateria de perguntas e respostas profundas. Eu pedi à engenheira Cláudia Cunha se fazia um resumo da conferência para a memória futura. Tivemos aqui esta noite uma intervenção muito interessante que muito nos esclareceu acerca da mais-valia da implementação do Global Gap nas explorações agrícolas. A engenheira Liliana Prestrelo explicou-nos a importância dos registros e de como podem ser aproveitados para o benefício da exploração agrícola. Podemos perceber o valor acrescentado do Global Gap da forma como compensa a burocracia que está envolvida. Entre as vantagens destaco a melhoria da eficiência e da organização interna que pode trazer à empresa, o acesso ao mercado externo e aos compradores mais exigentes, a redução dos riscos de segurança alimentar na produção primária e, por consequência, a melhoria da qualidade do fruto, a redução dos riscos de acidentes de trabalhos, entre outros. A engenheira Liliana Prestrelo deixou-nos aqui dicas muito importantes de como podemos simplificar os processos e olhar com outra perspectiva para a parte burocrática aqui envolvida. Agradeço à Liliana Prestrelo a sua partilha de conhecimento e passo agora a palavra ao engenheiro Martino. Eu pedi à engenheira Liliana se quer fazer alguma intervenção, para fazer alguma intervenção de encerramento. Bem, eu quero agradecer para já o facto de me terem dado esta oportunidade, de se lembrarem de Naturalfa para falar sobre esta questão. Nós normalmente não recusamos temas polémicos, portanto estamos aqui com muito bom grado
e agradecer as pessoas que estiveram presentes, que nos acompanharam. Espero ter sido útil, espero ter passado a mensagem da importância da certificação. Fico muito contente por ter estado cá. A senhora Liliana Postrel, mais uma vez, muito obrigado por ter estado connosco, por esta conferência. Os nossos objetivos foram atingidos, que é trazermos pessoas com massa crítica, que fazem a exposição sobre o tema e que respondem aos nossos participantes, e, portanto, este é o desafio que nós assumimos todas as quintas-feiras. Na próxima quinta-feira teremos mais um agromeeting, portanto, não faltem, na próxima quinta-feira pelas 21 horas. Muito obrigado, uma boa noite a todos.